Olá, aqui é o professor Sandro Azevedo, do canal MB Matemática Básica, e hoje eu vou fazer a resolução de alguns exercícios aqui para cálculo de raízes com números inteiros. Esta atividade eu passei para alguns alunos meus lá da escola Heitor Guimarães Cortes, aqui de Tararé, para o nono B. E agora nós vamos fazer a resolução aqui para ver se todo mundo conseguiu acertar as questões. Vou deixar todas elas aqui do lado e a gente vai resolvendo uma por uma. Então vamos lá, começar com uma revisãozinha aqui do que é a raiz de um número, né? Antes da gente fazer a resolução aqui. Então aqui um aquecimento primeiro, né? Vamos lá fazer um aquecimento. O que é a raiz de um número? Por exemplo, a raiz quadrada de 4. Qual é o significado dela? O que é esse número que vai aqui? Este número que vai aqui, né, a pergunta que está escrito numa raiz é, nesse caso quando não tem nada aqui é um 2, né, então uma raiz quadrada, seria qual o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 4. Então qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 4? Então aqui pela tabuada facilmente a gente percebe que seria o 2, porque 2 vezes 2 resulta em 4. Então nós podemos dizer que a raiz quadrada do 4 é 2. Um outro detalhe interessante é raiz quadrada de menos 4. Será que existe um número que multiplicado por ele mesmo resulte em menos 4? Não, né? Isso é impossível. Porque se eu fizer 2 vezes 2, ele resulta em 4 e não em menos 4. E se eu testar menos 2 vezes menos 2 também resulta em 4. Ou seja, não existe raiz quadrada de número negativo. Então aqui nós vamos dizer que não existe. Ok? Na verdade, vai ser, não existe para qualquer raiz de índice par. Ó. Sempre que aqui o índice for um número par, não vai existir raiz negativa. Bom, agora vamos falar de um exemplo de raiz cúbica. Vamos pegar um exemplo facinho aqui e depois a gente analisa lá. Raiz cúbica de 8. Eu quero saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulta em 8. Que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes resultaria em 8. Então, nós temos 2, né? Porque 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 resulta em 8. Então, eu posso dizer que raiz cúbica de 8 é 2, certo? E isso fazendo aqui só por tentativa, sem a gente fazer por nenhuma técnica, né? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui a fatoração para vocês. E temos também a possibilidade de números negativos. Será que existe a raiz negativa, né, de quando eu tenho índice ímpar, né? Raiz cúbica de número negativo? Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resultaria em menos 8? O 2 eu já vi que não é, porque resulta em 8. Então, só poderia ser menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com esse menos aqui dá mais. E este mais com esse menos resulta em menos. E 2 vezes 2 vezes 2, como a gente já viu ali, resulta em 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, certo? Então, para as raízes ímpares, não tem problema. Quando for ímpar aqui o índice, não tem problema nenhum, certo? Bom, então aqui um aquecimentinho só para a gente relembrar de como calcula as raízes e o seu significado, né? Agora vamos fazer aqui a letra A. Na letra A, ele já está pegando para a gente um valor um pouquinho maior e está começando aqui com uma raiz cúbica. Raiz cúbica de 125. Então, eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer por tentativa e procurando números inteiros aqui
que possam ser multiplicados por ele mesmo 3 vezes e chegar em 125, ou eu posso fazer por fatoração. Por tentativa, nós poderíamos chegar a pensar assim, fazendo por tentativa. Eu vou dizer aqui, vou testar, por exemplo, 2. A gente acabou de ver que não é, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, vou tentar um número maior. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, não é. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Vou testar o próximo. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Então eu já descobri aqui a resposta. Pronto, está feito. Fizemos por tentativa. Tá aqui, já fechou. Mas já pensou você toda hora ter que ficar fazendo tentativa desses valores? Se fosse um valor maior, né? Então a gente tem a técnica da fatoração. Então a outra maneira de fazer é por fatoração. Então eu vou anotar aqui a técnica da fatoração que eu gostaria que vocês utilizassem. Alguns a gente vai saber até de cabeça, né? Mas vamos fazer a técnica da fatoração aqui. Então eu vou colocar o 125 e vou fazer a sua decomposição em fator primo. O 125, ele não dá para dividir por 2, né? Lembrando que os números primos são 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Então, se eu tentar dividir aqui por 2 não vai dar exato, por 3 também não, e aí eu vou tentar por 5. 125 dá para dividir por 5 e dá 25. 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Isto significa dizer que o 125 é equivalente a 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulta em 25. Então, também me ajudaria a concluir que a sua raiz cúbica é 5. Ok? Então, para esses números um pouquinho maiores, eu vou tentar fazer aqui por fatoração. Vamos lá para o próximo. Então, o A já foi, agora nós vamos fazer o B. Então, no caso do B, raiz quinta de 243. Então, o 243 eu não vou fazer por tentativa, eu já vou fazer direto pelo método da fatoração. Fazendo a fatoração aqui, eu tenho... Vou botar uma retinha aqui. Opa! O 243 não dá para dividir por 2, ele vai dar para dividir por 3. 243 por 3 vai dar 81. Dividido por 3 dá 27. Dividido por 3 novamente dá 9. Por 3 novamente dá 3. Por 3 dá 1. Então aqui veio 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, com isso eu concluo que 243 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 elevado à quinta. E aqui, essa pergunta é exatamente isso, que número elevado à quinta resulta em 243. Então, acabamos de descobrir que o número é 3, né? Beleza? Vamos para o próximo. Lembrando que se você não fez esses exercícios ainda, faça antes aqui, né? E aí você acompanha a minha correção. Vamos fazer o 36. 36 é bem simples, né? Pela própria tabuada a gente já descobre que número multiplicado por ele mesmo resulta em 36. Então, aqui não tem nada, quando não tem nada o índice é 2, né? Então é o 6. Por quê? Porque, deixa eu colocar aqui na frente, 6 vezes 6 é igual a 36. Então, a resposta para você é 6. Vamos aproveitar o espaço aqui e vamos fazer a D, que é simplesinha também. Raiz quinta de 1. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes resulta em 1? É o próprio número 1, né?
1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, se eu multiplicar infinitas vezes 1 por ele mesmo, resulta em 1. Então, aqui, a raiz quinta de 1 é 1. Vamos no E. Raiz sexta de 0. Que número multiplicado por ele mesmo 6 vezes resulta em 0? Então, o 0 multiplicado por ele mesmo infinitas vezes, né, vai dar 0. Então, a raiz sexta de 0 é 0, ok? Vamos para um aqui que até gerou um pouco de polêmica aqui, né? Porque é um negócio até que não faz muito sentido, que é a raiz de índice 1 de 7. Qual seria a pergunta, então, né? Se quando é raiz quadrada é que número multiplicado por ele mesmo 2 vezes, raiz de índice 1 teria que ser que número multiplicado por ele mesmo uma vez só resulta em 7. Então, aqui a gente deduz que é o próprio 7. Ok? Para G eu vou fazer na próxima página. Então, agora nós vamos fazer a letra G. Na letra G eu tenho a raiz cúbica de menos 125. Aqui no item, no exercício, no item A, né, a gente já fez aqui a fatoração do 125 e a gente viu que ela dá... deixa eu até copiar aqui, vou copiar esse pedaço aqui. A gente já viu que ela dá 5 elevado ao cubo. Então, eu não vou fazer ela de novo, vou colar ela aqui. Não vou fazer de novo. Só que aqui nós temos positivo, né? E aqui ele tem que dar negativo. Será que vai ter algum número que vai dar menos 125? Então, teria que ser, para dar certo aqui, teria que ser o menos 5, né? Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Porque este menos com esse menos resulta em mais. Esse menos com esse mais vai resultar num menos, né? E 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Então, a resposta para esse item é menos 5. Correto aí? Vamos para o próximo, que é o H. Vamos fazer o H aqui. O H é a raiz quinta de menos 32. Vamos ter que fazer a fatoração do 32. Então, vamos lá, 32. Lembrando que raiz quinta, né, raiz de índice ímpar, existe o negativo. E vai ser aqui, com certeza, uma raiz negativa. Então, vamos colocar aqui e vamos fazer a fatoração. O 32 é número par, então ele dá para dividir por 2. Então, dividindo por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 de novo dá 2. Por 2 dá 2, dá 1. Então, vai dar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, significa dizer que 32 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Seria 2 elevado à quinta. Só que para dar negativo, teria que ser, então, menos 2. Então, a resposta aqui para nós é menos 2, ok? Vamos para o último aqui, que é bem simplesinho. O I, raiz sétima de menos 1. Se a raiz de índice ímpar, existe a raiz para número negativo. Então, que número multiplicado por ele mesmo vai dar menos 1? Para dar 1, seria 1 mesmo. Agora, para dar menos 1, tem que ser menos 1. Beleza? Se você gostou desse vídeo aí, lembre de dar um curtir pra gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários para eu tentar te ajudar depois. Um abraço e até a próxima aula.